que o dia que Ele estendeu a mão para você, você confiou nele, que Ele teria algo melhor para você, e você alcançou isso. E Deus nessa noite tem algo maravilhoso para nós. Creia, irmãos, e Ele superará a tua expectativa, a minha expectativa. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber o pregador. Toda a reverência. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus e amado Pai, estamos agradecidos a Ti nesta tarde, pelo Senhor ter nos abençoado, ter nos dado esta grande oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Sabemos, Pai, que se olhamos para nós mesmos, vemos que não temos condições, não temos mérito, nem somos dignos, Senhor. Mas quando olhamos para aquele favor imerecido, aquela graça soberana, podemos glorificar, podemos louvar, podemos regozijar, Senhor, porque um dia o Senhor abriu uma porta de misericórdia e nos chamou para dentro dela, Senhor. E aqui estamos, ó Deus, debaixo do sangue precioso de Jesus, e queremos, ó Deus, que estes louvores, esta adoração que foi entregada em Tuas mãos, Pai, possa chegar como um cheiro suave diante de Ti, um cheiro de gratidão, ó Pai. E pedimos humildemente que estes louvores, Senhor, possam ter atraído a Tua atenção, ter chamado a Tua atenção, Senhor, para que o Senhor possa vir e descer nesta tarde e falar aos nossos corações, Pai. Queremos abrir nossa mente, nosso coração, para ouvir de Ti, ó Pai, as Tuas doces palavras, com unção, com inspiração, para curar as nossas feridas, ó Deus, e também nos abençoar, Pai. Unja os meus lábios, os meus pensamentos, ó Deus, tudo o que irei fazer seja ungido pelo Teu Espírito Santo, Pai, e tomamos o controle pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo sobre este ambiente, Pai. E que cada pessoa que entrou para dentro destas portas saiam diferentes e transformados pelo poder do Espírito Santo, Pai, que vem através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. É um grande privilégio, sempre foi para mim, poder chegar aqui diante de Deus e saber que Deus ainda tem suas misericórdias, né? Que as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre nossas vidas. Quero falar nesta noite, se Deus permitindo, sobre o sofrimento produz caráter. Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz assim: Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Que Deus acrescente as bênçãos sobre a leitura da sua palavra. Podei vos assentar, irmãos. Quantos leram aquela mensagem, as 7 eras, a mensagem à era de Esmirna, que eu tinha pedido na escola dominical? Quantos leram a página a qual eu tinha pedido? Poucos, né? Vocês estão bem? Bem mesmo? Então, mais uma vez, um bom dia a todos. Bom dia. Você sabe que nem tudo que a gente ouve é o que a gente ouve. Nem tudo que a gente vê é o que a gente vê. E sempre é bom a gente prestar atenção no que a gente ouve. Porque senão a gente vai dizer amém para algo que não é para dizer amém, né? Esse bom dia foi proposital. Sofrimento produz caráter. Quantos de nós aqui, nesse ano de 2024, que passou, não teve sofrimento? Quantos de nós não tivemos os nossos sentimentos, muitas vezes, dilacerados, com palavras, com atitudes, com ações? Quantos de nós aqui não tivemos decepções? Eu poderia dizer que 95% de nós tivemos decepções. Tivemos aqueles abalos emocionais que todos nós sofremos, porque a decepção, ela é decepção porque ela vem de quem ou de algo que a gente não espera, de quem você não espera, de algo que você não espera, por isso se torna uma decepção. Mas nem toda a dificuldade, nem todo o problema, nem toda a angústia que passamos é sinal que somos reprovados por Deus. Nem toda a luta que temos no nosso cotidiano quer dizer que Deus não está naquilo. Nem toda a labuta que enfrentamos no nosso cotidiano quer dizer que Deus nos reprovou, que Deus nos deixou. Por isso que aquela página da qual eu pedi para vocês lerem, fala um pouco sobre o caráter. O que é um caráter? Se você buscar no dicionário, caráter significa um conjunto de qualidades que formam uma personalidade. E depois desta personalidade formada, forma-se uma imagem daquela personalidade. Tanto é que quando se fala de uma personalidade, você vai criar em sua mente uma imagem daquilo que você ouviu e viu daquela personalidade. Eu vou falar personalidade para não falar pessoa, mas é a mesma coisa. Você cria uma imagem, e atrás dessa imagem vem então a personalidade da pessoa. E essa personalidade é o que produz o caráter que a pessoa tem. Porque você nunca vai saber se a pessoa tem um caráter sem antes a personalidade vir primeiro. Assim como a fama sempre chega antes, você já observou? A fama de uma pessoa sempre vai chegar antes do que ela, em qualquer lugar. Se você pegar São João capítulo 1, verso 45, você vai ver que quando Felipe foi chamar Natanael, ele chegou lá e disse: Natanael, eu quero que você venha porque
nós encontramos aquele homem do qual Moisés tinha falado. Nós encontramos aquele homem do qual os profetas tinham referido. E ele se chama Jesus de Nazaré. Mas a cidade de Nazaré tinha uma fama tal que Natanael olhou para a fama primeiro. E ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque a imagem de Nazaré, o que eles ouviam falar de Nazaré, o que agia-se em Nazaré, era uma coisa que nada de bom poderia sair dali. Mas uma resposta muito fundamental foi Felipe dizer a Natanael, não questionar ele, mas dizer: venha e veja. Por isso que muitas vezes nem tudo o que ouvimos é o que ouvimos. Nem tudo o que vemos é o que vemos, mas venha e veja. Venha e veja por si próprio. E quando Natanael então se encontra com Jesus, e Jesus fala para ele: eis aí um israelita em quem não é dolo, que quer dizer não há engano, ele se dobra os joelhos e diz: verdadeiramente tu és o rei de Israel. Mudou a concepção de Natanael. Já nem estava mais pensando em Nazaré, agora ele focou os olhos em Cristo. E ele reconheceu que Cristo era o rei de Israel. Tu crê porque vistes estas coisas? Te digo uma coisa, Natanael, que agora em diante você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Não é o que ouvimos, nem sempre é verdade 100% daquilo que ouvimos. Sempre busque saber o que é os dois lados, sempre busque conhecer os dois lados. Porque o caráter, disse o profeta, não é um dom. O caráter, ele é uma vitória. E para você ter vitória, desculpe irmão se tiver muito para mim aqui, parece que eu estou gritando aqui. Como é que está o som para vocês aí? Tá bom? O retorno aqui está muito, parece que eu estou... E o caráter é uma vitória. Ele não é comprado, ele não é um dom, que dom quer dizer presente. Ele não é um presente que você ganha do pastor, que você ganha da igreja, que você ganha da esposa, que você ganha do esposo. Não é algo que você compra na farmácia, não é algo que você compra nos atacadão econômico, no Master Shopping, não é algo que você adquire nos mercados, mas é algo que você luta para manter o caráter. E para ser uma vitória você precisa lutar. E para lutar precisa ter batalhas travadas. E nós vamos observar que as lutas que vêm sobre nós, a escritura que nós lemos não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, amados. O problema nosso é que nós queremos ser moldados no oba-oba, vamos dizer assim, as pessoas querem ser moldadas no oba-oba, mas Deus não molda os seus filhos dessa maneira. Se você quiser ler comigo em Hebreus capítulo 12, abra suas Bíblias aí, irmão. Vamos desfolhar um pouquinho nossa Bíblia. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé,
o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele for repreendido. A gente é repreendido não só através do púlpito, não só através da palavra, mas também através das tribulações, das muitas tribulações que sofremos. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo o que recebe por filho. Então, quando o problema vem, quando a dificuldade vem, quando as muitas atribulações vêm, eu digo amém para isto também. Porque enquanto eu estou sofrendo a tribulação, enquanto eu estou sofrendo dificuldade, eu sei que é Deus me moldando, eu sei que é Deus moldando o meu caráter, eu sei que é Deus querendo uma imagem dele em mim. Agora esse caráter vai brotar, esse caráter vai nascer, esse caráter vai surgir, se não houver murmuração. Se não tiver murmuração, o caráter de Cristo vai surgir. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser a imagem de Cristo, nós temos que ter sentimento de Cristo. A própria Bíblia diz que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quando o irmão se levantar contra mim, eu devo me levantar contra ele. Amém. Qual é o caráter que nós queremos? Nós queremos o caráter de Cristo. Você sabe que um diamante, para ser lapidado, ele precisa de outro diamante? É um diamante, a pedra diamante, ela é muito dura e ao mesmo momento muito frágil. É uma pedra muito dura, mas ao mesmo momento muito frágil. E ao ser moldada, eles marcam a peça e colocam em uma prensa, e naquela prensa então tem um rebolo, e aquele rebolo ele é coberto de pó de diamante. E quando aquele rebolo começa a rodear a 2 ou 3 mil a rotação por minuto, ele começa a se aproximar do diamante, e aquele diamante começa a perder as suas crostas. Disse o profeta um dia: eu estou tão feliz que Deus tem um rebolo que está rodeando há 2, a 3, a 6 mil anos, e está tirando as costas da sua igreja, para aparecer ali o brilho da sua face, a sua imagem. E disse o profeta: e este rebolo chamado palavra, ele está coberto com o sangue de Jesus Cristo, e ele está ali em 2, 3, 4, 5, 6 mil anos, rodando e tirando as crostas da igreja, para aparecer ali o verdadeiro eu, o verdadeiro você. Diz a história, os historiadores, se você pegar um documentário sobre os garimpeiros, você vai ver como que o ouro sai. Você pega uma aliança, ela é tão brilhosa, tão bonita, mas se você visse como o ouro sai de lá, ele sai do lamaçal do barro, ele sai cheio de crostas, ele sai cheio de pecado, ele sai cheio de orgulho,
ele sai cheio de inveja, ele sai cheio de tudo aquilo que é do pecado. Mas quando ele vem, aquele garimpeiro pega e começa a bater nele, começa a bater. É dificultoso receber a palavra muitas vezes, mas Deus vem batendo, mas essa batida vai tirando de mim o orgulho, vai tirando de mim a inveja, vai tirando de mim tudo aquilo que impeça Deus se olhar. Você pega aquela pedrinha, você não dá muito, se você não conhece ouro, você joga fora. Mas o nosso garimpeiro, o Senhor Jesus Cristo, Ele conhece o que é de qualidade. O que o mundo não te deu valor, o que o mundo não te dá valor lá fora, nós tivemos um garimpeiro que veio e nos tirou do lamaçal do pecado, e começou a tirar as crostas, e hoje nos colocou em lugares celestiais. E aquele garimpeiro começa a bater, e começa a bater, e cada batida é uma palavra, e aquela palavra vai lá no coração. Hebreus 4:12, ela discerne, e a palavra vem e bate, o garimpeiro vem e bate e diz: os misericordiosos alcançarão misericórdia. E a palavra vem e bate e diz: se você não perdoar o seu irmão, você não vai ser perdoado. Está batendo, e todo dia está batendo. Mas qual é o processo que ele está fazendo? Quando aquele garimpeiro sabe que o ouro está pronto, é quando ele pode olhar para aquela pedra e ele pode se espelhar nela. Assim é Deus quando está nos moldando, Ele está batendo muitas vezes. É forte a sua batida, irmãos. Deus não nos chamou para um piquenique, Deus nos chamou para uma batalha, e Ele quer nos treinar, quer nos dar armamento para vencer o inimigo. E Ele vem e bate, é duro. Não entramos para um piquenique. Quando aceitamos Jesus Cristo, aceitamos Ele sabendo que iríamos enfrentar um maior inimigo. E a batalha vem, e as batidas são fortes. Aí perdemos, muitas vezes, famílias, filhos, pais, mães, esposo, esposa. Mas vou eu murmurar se é o garimpeiro que está batendo? Vou eu me queixar? E se Jó fosse se queixar? Se Jó fosse reclamar das batidas que ele estava tomando, ele começou a bater em Jó, mas ele só batia naquele ouro porque ele sabia que era ouro. Deus só corrige aquele que tem por filho, Deus só corrige aquele que tem por filha. Então quando a correção vem, quando a dificuldade vem, você diz: amém, Senhor, Tu está nisto. Teu martelo está batendo, está doendo, tá, mas eu sei que é o Senhor que está nisto tudo. Como o profeta que chegou naquela casa, daquela mulher de cor na cidade de Mêmpis, quando o avião parou e pousou. De manhã cedo ele pegou um punhado de cartas para levar lá no correio. E ele chegou lá na estrada, e o Espírito disse: siga adiante. E começou a guiar o profeta a uma casa de uma mãe de cor. E essa mãe estava perdendo o seu filho. Capte isso, igreja. Ela estava perdendo o seu filho para a morte. E o Espírito trabalhando lá com o profeta, dizendo: segue adiante, segue adiante. E o profeta disse: daqui a pouco eu me vi na periferia da cidade, nas casas mais pobres, mas o Espírito está me mandando, eu vou ir, eu tenho que ser obediente. Mensagem guiados pelo Espírito, ou operação do Espírito. E ele começou a caminhar adiante. Daqui a pouco ele enxerga uma senhora de cor debruçada num portão. E ele com seu casaco marrom, seu chapéu marrom, e caminhou, e ele passou, e ele disse: bom dia, tia.
E ela disse: bom dia, pastor. Quando ela disse pastor, ele disse que parou e olhou para ela: você me conhece? Deus estava moldando aquela mulher. Ela não podia reclamar naquele momento. Ela disse: sim, eu te conheço porque Deus me mostrou você vindo às 3 horas da manhã, e desde então eu estou te esperando aqui neste portão. O Espírito Santo mostrou que era ali naquela casa, e o Espírito Santo disse: entra. E o profeta começou a abrir o portão e começou a entrar. E quando ele começou a entrar, ele viu na porta lá uma placa que dizia: Deus abençoe este lar. E ele disse: logo à direita tinha um tanquinho com uma tábua onde ela lavava a roupa, quem sabe para ganhar o seu salário. E ele entrou uma casinha de chão batido e viu ali um homem, um rapaz na faixa de 18 a 20 anos de idade, com aproximadamente 80 quilos, apenas resmungando. E ele começou a conversar com ela, e ela começou a falar o que tinha acontecido. Oh, pastor, eu criei o meu filho nos caminhos, criei esse meu filho nos caminhos, mas chegou um certo momento em que a afluência foi mais forte, e levou ele para o mundo, e ele se influenciou no mundo, e ele acabou acometendo a doença sífilis, e agora ele está morrendo aí nessa cama. Então eu orei a Deus, olha só, eu orei a Deus, ela não reclamou, ela não se queixou, ela não murmurou, ela orou a Deus. Então eu orei a Deus, e Deus me mostrou em sonho ou em visão que você vinha. E eu disse: Senhor, eu sou a sunamita, mas cadê o teu profeta? E na visão a voz disse: está aí ele vindo. E ela viu o profeta vindo com o casaco marrom, com o chapéu marrom, e ela disse: é ele. E eu estou aqui desde as 3 horas da manhã te esperando você apontar. Oh, que convicção, irmão! Que convicção! Eu estou aqui desde as 3 horas, esperando o profeta de Deus apontar. Senhor, eu quero uma cura, eu quero a libertação. 10 minutos de joelho, já levanta com sono. Nem espera Deus dar uma visão ou dar uma confirmação. Aí o profeta começou: irmã, vamos fazer o seguinte, você ora pelo seu filho? Você observou que ela não pediu pela vida dele? Não pediu para Deus curar ele, não pediu para Deus trazer ele de volta, mas a oração dela foi: Pai, Senhor, salva o meu filho. Salva. Se você souber o que pedir na hora certa, Deus vai responder. E o profeta disse: eu já estive em palácios de reis, eu já estive em lugares que eu podia pentear o meu cabelo olhando para o chão sem precisar de espelho. Eu já estive em casas de reis, potentados, monarcas e tudo mais, mas em nenhum lugar desses eu me senti tão em casa como naquele lugar. Naquela simples casa, chão batido, as repartições de cortina, mas Deus estava habitando ali. E irmãos, ele chega a dizer: irmãos, quando aquela mãe começou a orar, eu senti que ela estava em contato com o Senhor Jesus Cristo. E ela começou a orar, então ela passa por Mombrana a palavra da oração, e Mombrana diz: Senhor, eu não sei o que será daqui para diante, mas uma coisa eu sei que tu está nisto. Irmãos, nós não sabemos o que nos espera nesse 2025, mas você colocou esse ano de 2024, na virada para 2025, nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que Deus está nisso.
tribulação, dificuldade, problema vai surgir, mas qual vai ser a nossa ação nessa dificuldade? Nós sabemos que quando Jó se viu nas cinzas, quantos não conhecem a história de Jó? Nas cinzas, perdeu tudo, tudo. Perdeu casa, perdeu fazenda, perdeu gado, perdeu ovelha, perdeu mulher, perdeu filhos, tudo o que ele tinha. Nós perdemos um negócio, já reclamamos. Se não dá um negócio certo, nós já dissemos: ih, eu dou meus dízimos todo mês e Deus não me abençoa. Eu dou oferta todo final de semana e Deus não me abençoa. Mas que tipo? E nós queremos questionar Deus. Mas vamos entrar no lugarzinho de Jó um pouquinho. Vamos ver nossas esposas contra nós. Vamos ver nossos filhos sendo perdidos pelos vícios. Se um negócio faz nós reclamar para Deus, o que faria isso se Deus colocasse essa aprovação de Jó em nós? Oh Senhor, tu sabe que eu apresentei ele lá, tu sabe que eu fiz isso. Deus sabe, mas Ele quer saber qual é a tua reação. Ele quer te provar, Ele quer te moldar, Ele quer ver o que tipo de caráter, de personalidade está aí dentro. Se é uma personalidade de adorador, um caráter de adorador, mesmo nas cinzas, Jó diz: louvado seja Deus. Ele olhou os filhos mortos, olhou a esposa dizendo: Jó, você abandona esse Deus, Jó. Você ainda crê em Deus, Jó? Olha o que Ele fez para você. Os nossos filhos estão enterrados, Jó. A nossa casa foi queimada, Jó. Você perdeu tudo que você tinha. Olha para a tua pele, Jó. Você está cheio de lepra. O diabo estava falando na boca da mulher dele. O diabo vai falar na boca de muita gente, irmão. Jó, ele não estava nessa atmosfera da sua esposa, não. Ele estava em outro mundo. Disse o profeta: nós temos um poder sobrenatural, igreja, que nós podemos montar, ou melhor, criar um mundo e viver dentro dele. E Jó estava nesse mundo que ele tinha criado pela fé. Pegou um pedaço de telha, raspando as feridas. Ah, Senhor, Tu sabes que o meu coração é íntegro. Tu sabes que eu tenho sido sincero. Estou sendo acusado de pecado escondido. E aquela telha que ele tinha era a palavra. Ele tirava as cascas com a palavra. E ele olhava Provérbios e dizia: torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e ficará seguro. Essa é minha única esperança. Deus, Tu sabes que eu estou sendo acusado. Tu sabes que os meus melhores amigos disseram que eu tenho pecado escondido. Mas ninguém melhor do que o Senhor sabe e conhece o meu coração. E enquanto ele estava ali, naquela agonia, naquela prova, naquela tribulação, você vai ser aperfeiçoado, igreja, pelo que você padece. Jó foi aperfeiçoado pelo que ele padeceu. E ele começou a dizer: ó Senhor. E você sabe que os que vinham aconselhar saíam aconselhados. O que não tinha naquele coração?
Os amigos de Jó chegavam lá, vamos aconselhar um pouquinho Jó. Daqui a pouco eles começaram a se abrir para Jó. Jó, minha família está dispersa. O que é que eu faço, Jó? A Bíblia diz que eles saíam aconselhados, é isso ou não é? Porque eles entravam dentro daquela atmosfera que Jó estava. Já pensou se ele chegasse lá? Ô Jó, viemos te aconselhar. Ah, que bom, porque minha vida está uma desgraça. Eu fiz isso, aconteceu isso comigo. Eu não sei o que eu fiz para Deus que deu. Não. Eles eram aconselhados. E a Bíblia diz que eles saíam de lá e Jó ainda aconselhava eles. Cheio de ferida, cheio de lepra, nas cinza, ao seu redor, vendo as imagens dos seus filhos mortos, enterrados, não foram dignos nem de um velório. Chega a mulher desacreditada, abandona esse Deus. E Jó é tão sábio em suas palavras, que nem chamou ela de louca. Apenas disse: mulher, você fala como uma louca. Louvado seja Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você ainda está sofrendo, irmão? Você ainda está em dificuldade? Você acha que isso que você está passando é problema? E quando o problema vier? E quando a coisa vier mesmo, que a coisa se levantar contra? E quando nós não puder mais cultuar aqui dentro? E quando nós não puder mais se encontrar aqui e louvar a Deus juntos? E quando virem nós professando o nome do Senhor, nos prenderem? Você está preparado mesmo? Ou ainda está murmurando por causa que o salário está pequeno? Ou ainda está murmurando porque as coisas não estão dando certo? Entra um pouquinho no quadro de Jó. Se põe no lugar dele um pouquinho. E aquela prova amadureceu Jó, bateu em Jó, tanto que ele pôde ter uma visão 2000 anos depois. Jó lá, quem sabe, mal podia se levantar, fraco, sozinho. Você vai se sentir sozinho. Mas é aí que Deus quer te mostrar algo sobrenatural. Ele quer que você se separe um pouco das reuniões sociais. Ele quer que você se separe um pouco das redes sociais. Ele quer que você se separe um pouco desse companheirismo mundano. Ele quer te deixar sozinho. Problemas vai ter que vir, irmãos. O profeta diz: eu não posso acreditar que as pessoas têm que buscar Deus quando elas estiverem numa cama de hospital. Mensagem de desespero. É uma lástima saber que as pessoas só vão entrar em desespero, buscar a presença de Deus, quando tudo está. Nós devíamos estar todo momento em desespero. Aí Jó tentando se levantar, ele olhou adiante, irmão. Nós temos que olhar adiante. Nós temos que olhar aquele corpo glorificado. Nós temos que entender que tem um céu lá na frente. Se nós deixar, nós vamos ser traídos por nossas próprias visões. O diabo vai montar quadrinhos ao nosso redor e nós vamos ficar estagnados nos quadrinhos que Satanás montou. Mas nós temos que olhar a visão. A visão é o céu, é Cristo, é o Calvário.
Para! Se Jó tivesse dado atenção para sua esposa, ele teria ficado ali também. Deus não tinha restituído nada na sua vida. Se ele tivesse crido na sua esposa, se tivesse crido nos seus pastores, ele não teria nada, mas ele acreditou em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive, e estou certo. Eliminou o problema, eliminou a depressão, eliminou a ansiedade, eliminou tudo aquilo que o diabo tentou opressar ele. Ele diz: e eu estou certo que mesmo que este corpo chegar à composição, mas com estes próprios olhos eu verei a Deus. Deixa o teu caráter ser moldado da forma que Deus quer. Teu caráter não tem que ser moldado da forma do pastor, não tem que ser moldado da forma do teu irmão, não tem que ser moldado da forma da igreja, mas da forma do Senhor Jesus Cristo. E se for preciso Ele nos colocar sentadinho no monturo de cinza, mas vamos fazer como Jó, olhar para Cristo. Que a nossa redenção se aproxima, igreja. Para com essas visões superficiais de achar que fulano é culpado, que Beltrano é culpado. Não, olhe para Cristo, aquele autor e consumador da nossa fé. E se puder, aconselhe aquele que vem a ti. Ajude. Mas tu está nas cinzas, Jó. Mas mantenha a tua fé na palavra, para ver se Deus não vai te abençoar, para ver se Deus não vai te fortalecer. Esse ano 2025 tem que ser diferente, totalmente oposto daquilo que fizemos errado. Não vamos fazer mais, irmãos. Vamos caminhar para frente, olhar para frente. A nossa visão tem que estar em Cristo. Cristo, Ele é o principal aqui neste culto. Ele tem que ser o principal no teu louvor. Ele tem que ser o principal no teu culto racional. É Cristo o principal. Não é na tela, não é na internet, não é nessas câmeras, nem na música, mas é Cristo através da palavra. Ele tem que ser a tua parte principal, o teu auge, o teu alvo. Você tem que acertar Deus. E para você acertar o alvo, você tem que focar a mira. E se você não cuidar, essa mira vai mostrar 3, 4 alvos. Mas você tem que ajustar. O diabo vai fazer o coração acelerar, para a mira ficar assim, sabe? O diabo vai te agitar para você não conseguir se concentrar. Você não vai conseguir acertar o alvo, você vai acertar o irmão, você vai acertar a irmã. Acerte o alvo. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, igreja. Vamos lá. Quero ler apenas alguns parágrafos aqui e vamos encerrar. Passar ligeiro essas horas. O próprio caráter de Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento. Então não murmure, não reclame, para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por Ele, chegassem a um lugar de perfeição. Deus, enquanto padecendo por Ele, chegasse a um lugar de perfeição, porque Ele quis isto. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita,
várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Por que ele fica de lado, então? A razão encontra-se em Romanos, a escritura que nós lemos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que Deus tem para nós é muito maior do que esses problemas. O que Deus tem para você é muito maior do que estas aflições, do que estas angústias. A menos que padeçamos com Ele, não podemos reinar com Ele. Você tem que padecer para reinar. Você tem que sofrer. Que dura coisa dizer, né? Você tem que sofrer, você tem que padecer. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. Está aí o motivo do nosso sofrimento, irmão. Está aí o motivo das nossas lutas. Deus está moldando em nós um caráter. Deus está moldando em nós uma personalidade. Deus só vai parar quando Ele se vê em nós. Quando Ele olhar para você ou para mim e se enxergar, então Ele para de bater. O caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom, não é um presente. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que Ele quer compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base em que Ele venceu e está sentado em seu trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com Ele. Aleluias! Glória a Deus! Oh, isso é maravilhoso, irmão. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é, ó igreja, não é para se comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando Ele vier. Aleluias. Oh, que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Venha, é um mar de rosa. Não, aqui é batalha. Aqui é batalha. Aqui é dar o outro rosto para ser batido. Aqui é caminhar duas quando te pede para caminhar uma. Aqui é ter misericórdia quando não merece misericórdia. Através de muita tribulação. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Isto é o que Pedro disse. É estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo, que vem através do sofrimento? Não, Senhor. E todos nós temos provas. Todos nós somos provados e corrigidos como filhos. Não há um que não passe por isso. A igreja que não está padecendo e não está sendo provada, ela não tem isto. Captaram isso, irmãos? Se você não está sendo provado, se a tua vida está mil maravilhas, tome cuidado, que você não pode ter isto. A igreja que não tem isto, que ela não está sendo provada, ela não é uma igreja de Deus. Está aqui, páginas 98. Era de Esmirna, a igreja da era de Esmirna. Olha, esta igreja não é de Deus se ela não está sendo provada. Hebreus 12, verso 6, porque o Senhor corrige o que ama, aquilo que lemos, né?
e açoita a qualquer que recebe por filho. Oh, glória a Deus. Eu começo a me lembrar desse ano de 2024 e eu começo a reconhecer que eu sou verdadeiramente filho de Deus. Porque eu fui açoitado, você foi açoitado, nós tivemos luta, nós tivemos dificuldade, mas era Deus. Deus estava nos disciplinando. Veja, aquele que ele recebe por filho, ele corrige. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Agora, esta condição especial em Esmírnia deve ser aplicada em cada era. Não há nenhuma era livre disto. Não há nenhum verdadeiro crente livre disto. Isto é de Deus. Esta é a vontade de Deus. É necessário. Precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade de que devemos padecer e ser semelhante a Cristo e cumprir isto. Porque Paulo disse: o amor é sofredor, o amor é benigno. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tem muito mais para ler aqui, mas vou parar. Você entende que o teu caráter, irmão, o caráter da igreja de Cristo está sendo moldada através do sofrimento? Através das lutas, através das tribulações, através de muitas dificuldades. Agora a gente acha que tribulações e dificuldade é ser assaltado ali na rua, ser roubado, ser um acidente, por mais que isso também seja luta. Mas as batalhas que mais temos travado é entre nós mesmos. As que mais temos vencido, menos vencido, melhor dizendo, as que mais fomos derrotados foi entre nós mesmos. Foi aquele perdão não oferecido. Foi aquela raiz de amargura tomando broto em nossos corações. Foi aquela inveja, foi aquele orgulho crescendo em nossos corações. Foi aí que tivemos derrota. Mas nesse ano de 2025 tem que ser diferente. Temos que reconhecer que Deus está nos moldando, nos lapidando com outros diamantes. Se teu irmão se levantar contra você, mentindo ou falando algo, regozija-se. Regozija-se. Não fica triste, não tente justificar. Apenas regozija-se. Se ele estiver mentindo, apenas se alegre. Não queira ir lá e dizer: ô irmão, por que você fez isso? Não. Se você não deve, é aquele velho ditado: não deve, não teme. Para que temer se você não deve? Para que ficar preocupado se você não deve? Né? Amem uns aos outros. Acima de tudo, amem uns aos outros. Não importa o que o diabo tente dizer, irmãos. Esse conselho eu quero que você grave para esse ano. Não importa o que o diabo tente dizer. Agora, vocês todos são um grupo dócil. E o profeta está falando, e eu digo isso de coração: vocês são dóceis, irmãos. Bem grande agora. Vocês são um grupo grande. Mas lembrem-se da minha advertência. Veja, Satanás não deixará isso ficar dessa forma. Não, não, Senhor. Ele atirará em tudo, mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim, e então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa.
Meu Deus, coisa venenosa, palavras. E ele começará a ir com isto através da igreja. Não tomem partido disso. Vamos ouvir a advertência do profeta? Não tomem partido disso. Não tenham nada a ver com isso. Seja lá fofoca, seja lá diz que, não tomem partido, irmãos. Jogue isso para um lado. Repreenda ao irmão se vier falar, ou a irmã, seja quem for, repreenda, diga: irmão, somos cristãos, somos irmãos, não precisa disto. Não tomem partido. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis uns para com os outros. Orem por esse homem que se levantar, que ele seja salvo também, ou essa mulher, ou seja quem for que se levantar. Apenas orem por ele ou por ela e apeguem-se uns aos outros. E permaneçam com seu pastor. Veja, ele é o pastor de ovelhas, e vocês deem-lhe respeito. Ele os guiará até o fim, e porque ele é ordenado de Deus para assim fazer. Agora, vocês lembram disso? Vocês lembram disso? O inimigo virá, e quando ele vier, somente permaneçam tanto mais unidos, e aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, ou sairá, ou entrará. E será um de vocês. Isto é tudo que vai acontecer se vocês permanecerem unidos. Nunca formem grupinhos entre as pessoas, ou fale e faça a si mesmo de um grupo. Não, nós somos um em Cristo Jesus. Eu não poderia dizer: mão esquerda, eu estou zangado com você, eu vou tirá-la fora, porque você não é a mão direita. Ela é a minha mão esquerda, eu quero que ela permaneça ali. Mesmo que seja pequenina, não importa. A ponta do meu dedo, eu desejo que cada membro permaneça ali. Que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permaneçamos bem uns com os outros. Mais uma vez ele repete: bem uns com os outros. E agora você tem adquirido fitas sobre isso, vocês têm adquirido fitas sobre o que nós cremos, vocês têm adquirido fitas sobre disciplinas na igreja, como nós nos comportarmos na igreja de Deus, como nós chegamos a nos unir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui, para ter companheirismo com os seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. Porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia exaltou, ou nos exortou, muito mais quando virmos que se vai aproximando aquele dia, a amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, para nos unir em lugares celestiais, em Cristo Jesus, e amar uns aos outros. Amém? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Isto é correto. Permaneçam bem juntos. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que o solo Somente Crer fosse solado. Incline sua fronte, irmãos. Deus vai moldar o nosso caráter, irmão, através das grandes lutas. E o teu caráter vai ser moldado através da atitude de algum irmão. Algum irmão vai fazer algo, vai falar algo, que pode suscitar em você algo. E aquele algo pode trazer uma personalidade a você. E essa personalidade vai trazer uma imagem. Então deixe que isto traga uma boa imagem.
e que ao lembrarem de você, e que ao falarem de você, possam ter esta personalidade, possam ter essa imagem boa de você. Que ao falarem mal, você possa dizer: não, esse irmão nunca faria isso, essa irmã nunca faria isso, pois eu o conheço. Não difame os teus irmãos, não difame as tuas irmãs. Fazendo isso, você está desnudando o corpo do qual você mesmo faz parte. Parágrafo 86 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz: se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter a raiz de amargura brotada em meu coração a respeito deste irmão. Não me deixe jamais ter, porque isso o afetará. E fazendo isto tirará o Cristo da sua vida. Quando você criar esta raiz de amargura, isso tirará o Espírito Santo da tua vida. Oh, não deixe isto acontecer. Este ácido venenoso de malícia, inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo para bem longe de você, isto o fará correr daqui do tabernáculo. Isto matará o Espírito de Deus, ou o afastará para longe daqui. Ferirá o seu pastor, fará tudo. Está vendo? Não façam isso. Vocês somente se tornem um tanto mais unidos. Puxem para cima. Tomem a fivela. Como o irmão, o ministro, testificou aqui a outra noite sobre ter uma fivela, vendo-a numa visão. Isto, somente a fivela, toda a armadura de Deus. Somente ponha-na, aperte-na completamente. Movam-se bem para perto um dos outros. Amem uns aos outros de qualquer forma. Falem bem uns dos outros. Digam coisas agradáveis uns dos outros. E então Deus os abençoará. Querido Deus e eterno Pai, estamos gratos por esta mensagem que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Não queremos reclamar na tribulação, não queremos reclamar na angústia, mesmo estando em cinzas, queremos estar te louvando, Pai. É este o caráter que queremos ter, a tua imagem, Senhor, em nós, a tua vida em nós, Senhor, para que possamos dizer o que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E que assim todos nós possamos dizer, Senhor, que já não vivamos mais nós, mas o Espírito Santo em nós faz viver esta palavra, Pai. Deus, que o mundo possa olhar para nós e ver esta pequenina luz brilhando com o máximo de fé que temos, Pai. E que mesmo iluminando pouco aqui, Senhor, mas que nunca venha se apagar a chama do Teu Espírito Santo em nossos corações. Ajude-nos, ó Pai, acrescentando em nós o amor, a ternura, aquela compaixão, aquela misericórdia, aquilo que o Senhor tem para nos dar. Coloque em nossos corações para que assim possamos, neste ano que começa, Pai, estar mais próximo do Teu Espírito e assim mais próximo uns dos outros, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estão estes pedidos de oração. Queremos orar, ó Pai, e interceder pelos nossos irmãos. Não sabemos o que realmente
está acontecendo. Se tem uma enfermidade, nós queremos repreender pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda, Senhor, todo espírito maléfico que está na saúde dos nossos irmãos, que tem afetado o corpo físico, emocional ou mental. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a filha do irmão Mateus, o qual estará de aniversário, dando saúde e bênção, e que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor desta pequena criança, Senhor, e que nada de mal venha acontecer à sua filha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e deixamos nas tuas mãos este culto, Pai, e também queremos entregar o decorrer desta semana, que esteja guiado por Ti, Pai. Guarda-nos e nos livra de todo perigo, de todo mal, de toda cilada de Satanás. E nos mantenha, Senhor, posicionado nesta bendita palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.